Capítulo 3º. Do Orçamento. Artigo 149. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual, das diretrizes orçamentárias e do Plano Plurianual obedecerão às regras estabelecidas na Constituição da República, na Constituição do Estado e nas normas de direito financeiro e orçamentário. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, assim como demonstrativo pormenorizado da arrecadação de impostos e da aplicação de recursos. Artigo 150. Os projetos de lei relativos a essas diretrizes orçamentárias, aos planos plurianuais e ao orçamento anual, bem como os créditos adicionais, serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, a qual caberá: Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos, e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas à comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Suspensa a execução. Inciso 3º. Sejam relacionados: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões, ou alínea B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 4º. Até a entrada em vigor de lei complementar referida no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2º, da Constituição da República, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Artigo 151. Nos planos sob responsabilidade do Poder Público Municipal, devem constar metas e dotações orçamentárias para a solução dos problemas decorrentes de falta de saneamento básico. Artigo 152. A lei orçamentária compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder Público. Artigo 153. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a proposta do orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independentemente do envio da proposta, da competente Lei de Meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Artigo 154.
A Câmara não enviando, no prazo consignado em lei complementar federal, o projeto de lei orçamentária à sanção será promulgado, como lei pelo prefeito, o projeto originário do Executivo. Artigo 155. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá para o ano seguinte o orçamento do exercício em curso aplicando-lhe a atualização de valores. Artigo 156. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que contrariar o disposto neste capítulo, as regras do processo legislativo. Artigo 157. O orçamento será uno, incorporando-se, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 158. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão de receita, ou à fixação anteriormente autorizada, não se incluindo nesta proibição a: Inciso 1º. Autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2º. Contratação de operações de crédito, ainda que por antecipações da receita, nos termos da lei. Artigo 159. São vedados: Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º. A realização de despesas, ou a assunção de obrigações diretas, que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito, que excedam os montantes das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pela Câmara por maioria de 2/3 dos seus membros. Inciso 4º. A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição da República, a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 168 desta Lei Orgânica e a apresentação de garantias a essa e operações de créditos por antecipação de receita, previstas no artigo 160, inciso 2º, desta Lei Orgânica. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, para suprir necessidades, ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, incluídos os mencionados no artigo 152, inciso 3º, desta Lei Orgânica. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 160. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único.
a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.